Olá, amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Novamente agradecendo a todos pelo carinho, pelas sugestões, pelas dicas que nos têm trazido nos estudos, esses estudos que têm sido colaborativos, muita gente se utilizando desse material para levar adiante a mensagem do Evangelho. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês, que Deus lhes abençoe, que Jesus siga sempre lhes inspirando nesta busca, que é a busca de todos nós, pelo real, pelo entendimento mais profundo da mensagem do Cristo e a consequente aplicação dela na nossa vida, em busca de mais paz, mais harmonia, em busca de colaborar com Jesus na obra de renovação do mundo, partindo da nossa própria renovação. E hoje nós vamos falar brevemente a respeito de uma das passagens mais emblemáticas do Evangelho, que se encontra no capítulo 11 do Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro. Esse que é tido como um dos, entre aspas, maiores milagres do Cristo, quando Jesus traz Lázaro de volta à vida e destacando um versículo da passagem que é extensa, o versículo 43, quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, que já estava há 4 dias no sepulcro, que já cheirava mal, e Jesus então, chegando àquela aldeia, chegando a Betânia, conversando com as irmãs de Lázaro, se dirige ao sepulcro e ali, então, diz essa frase, convidando Lázaro a sair do sepulcro, e ele sai enfaixado, com o sudário, com as amarras, e se desvencilha dessas amarras para seguir vivendo, e segue ainda vivendo por mais alguns anos. Então nós vamos refletir aqui a respeito do aspecto simbólico dessa passagem. Claro, nós vamos comentar também a respeito do fato em si, né, de Lázaro ter voltado à vida, como se deu isso, foi de fato um milagre do Cristo, o que se passou ali na visão espírita. Mas vamos falar também a respeito do aspecto mais profundo, simbólico dessa passagem, como temos aprendido nesse tipo de estudos. Vamos buscar nos identificar com Lázaro, o que ele representa e o que representa esse ato de Jesus de ressuscitar Lázaro, tirá-lo do sepulcro e trazê-lo novamente à vida. O que isso significa? Então, a primeira questão que a gente precisa trabalhar é o entendimento do que se passou, ou melhor, o entendimento dos chamados milagres do Cristo. Seria mesmo necessário que o Cristo, para cumprir a sua tarefa divina aqui na Terra, enquanto emissário de Deus, seria necessário que ele descumprisse essas leis divinas para levar a cabo a sua missão? Não nos parece muito mais lógico que, sendo ele um ser já integrado plenamente a essas leis, ele as cumprisse em sua totalidade? Então, o que nós aprendemos com a doutrina espírita é que o Cristo não efetuou milagres na acepção comum do termo, isto é, não derrogou em momento algum as leis naturais que regem todo o cosmos. Porque, sendo Deus perfeitos, perfeitas são as suas leis. Se em algum momento elas precisassem ser derrogadas para que a vontade do Pai se cumprisse, elas deixariam de ser perfeitas, ou o Pai deixaria de ter esse atributo de perfeição. Não que ele não as possa derrogar, mas qual o intuito disso? Então é muito mais vinculado à lógica, ao bom senso que a doutrina nos apresenta e nos convida a ter, que aquilo que para nós parecem ser milagres nada mais são do que aplicações das leis divinas que ainda desconhecíamos. Utilização de potencialidades de cada um de nós enquanto criaturas que para nós ainda eram desconhecidas, mas que para o Cristo já eram bem aplicadas ou aplicadas em plenitude. E é isso que vai se passar no caso de Lázaro. Não há ali um milagre no sentido lato do termo, no sentido mais comum do termo, né, de derrogação das leis divinas. Há simplesmente a aplicação dessas leis num sentido mais amplo, algo que ainda era inalcançável para nós. Então Lázaro não estava eminentemente morto.
Lázaro estava passando por um processo que se assemelhava à morte, mas não era a plena desconexão do espírito ao corpo físico, culminando, concretizando o processo da desencarnação. Por isso, na questão 423 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito da letargia e da possibilidade de volta à vida, os espíritos respondem: se um homem voltou à vida, é que de fato ele não estava morto. Já nos dando a dica do que se passava com Lázaro. Um processo de letargia profundo que muitas vezes chega até mesmo ao ponto da decomposição de algumas partes do corpo, explicando também o processo do mau cheiro oriundo do cadáver, ou oriundo do corpo, em decomposição, sobretudo das extremidades do corpo onde falta a circulação. Então o que Jesus fez ali foi simplesmente tornar a vida ou reanimar por meio do seu magnetismo incomparável, possibilitar os recursos para que Lázaro pudesse voltar à vida ativa no corpo. Porque se de fato os laços que unem espírito ao corpo tivessem sido rompidos, não seria possível esse retorno, como os espíritos nos esclarecem na questão 423 do Livro dos Espíritos. Uma curiosidade, Bezerra de Menezes, por exemplo, no capítulo 1 do livro Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira, a grande médium, ele nos relata, ele fala esse capítulo quase inteiro a respeito da letargia, catalepsia, e nos traz uma informação curiosa, nos dizendo que o caso de Lázaro era uma letargia profunda derivada de uma depressão por conta de uma enfermidade. Lázaro estava enfermo e acabou caindo nesse processo de desânimo pela vida, da vivência, e acabou entrando nessa letargia, que foi então curada, vamos assim dizer, pelo Cristo por meio do seu magnetismo incomparável, né? Que é a questão 424, quando eles falam dos meios que se existem para reanimar a criatura que entrou nesse processo. Então, a gente aqui de nenhuma maneira diminui a figura do Cristo por afirmar que ele não cumpria ou executava os milagres na acepção mais comum do termo. Pelo contrário, ele se engrandece porque nós vemos agora um ser de tal maneira harmonizado às leis divinas que consegue realizar coisas ou desenvolver seus potenciais em plenitude, o que ainda para nós não é possível, mas já conseguimos em algum nível fazer aquilo que ele fazia, né? Até o ponto em que no futuro, após todo o processo evolutivo que deveremos percorrer, poderemos fazer o que ele já consegue fazer. Por isso ele diz: as obras que eu faço, vocês poderão fazê-las também, até mesmo maiores do que estas. Então Jesus não veio de maneira nenhuma derrogar as leis divinas. Como ele mesmo disse, veio cumpri-las. E isso vale para as leis da natureza, as leis físicas, no caso, a lei que vela, que vigora na relação espírito-corpo. Mas, além desse acontecimento, do fato em si, existe um profundo significado simbólico na ressurreição de Lázaro. E quem vai nos dizer qual que é esse significado em torno ali do sepulcro e da volta à vida é Emmanuel, quando perguntado no livro O Consolador, na questão 317, quando perguntam a Emmanuel qual o sentido mais profundo dessa ressurreição. E Emmanuel vai responder assim: primeiramente, essa passagem representaria um selo, uma marca da passagem do Cristo pela Terra. Então, essa cura, esse processo emblemático que ele se deu, ficaria para a posteridade como um símbolo da passagem de Jesus pela Terra, como um marco a nos lembrar de que Jesus aqui esteve, dos seus feitos, das suas curas e tudo mais. Mas, mais do que isso, vai dizer Emmanuel que é um símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem. Representa Jesus removendo a humanidade, ou subtraindo a humanidade do sepulcro de suas misérias, através dos seus ensinamentos. Jesus ressuscitando a humanidade para o sol da vida eterna, a partir do seu evangelho de redenção e de amor. Porque a gente vai compreendendo que na criação divina só há vida. Só há vida. A morte é simplesmente um processo transitório de transformação do corpo, de mudança de ambientação.
Mas, essencialmente falando, na criação divina só há vida. Por isso Jesus diz, Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque para Ele todos vivem. No entanto, existe uma série de fatores oriundos de nós mesmos e das nossas escolhas que nos impedem de contemplar esta vida na sua beleza e na sua plenitude. Então, as vendas, o sudário, as amarras que ali envolviam Lázaro e que prendiam ao sepulcro, são as vendas das nossas paixões, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do materialismo, que limitam a nossa visão do sol da vida eterna, como diz Emmanuel na sua resposta. Que impedem a nossa visão da vida em toda a sua beleza, em toda a sua plenitude, daquilo que nos aguarda nas esferas superiores, daquilo que nos envolve a cada momento, da solicitude de Deus em cada instante, em cada passo da nossa existência. Então, por meio dessas escolhas equivocadas, da nossa ignorância, das nossas imperfeições, nós mesmos nos arrojamos a esses sepulcros que ali nos impedem de ter acesso a essa vida plena. E Cristo vem nos subtrair a esses sepulcros, nos trazendo, nos possibilitando os recursos para nos alçarmos para fora dessa caverna, em direção ao sol do Criador, ao sol da vida eterna. É isso que Jesus vai fazendo aos poucos conosco, nos subtraindo dessa escuridão que criamos para nós mesmos. Porque Emmanuel vai dizer assim, só se concebe um tipo de morte na criação divina, a da consciência denegrida pelo mal, que por meio das sombras que ela projeta de si mesmo, não consegue contemplar a vida gloriosa que a envolve. Então esse sepulcro que Lázaro estava é na verdade um símbolo dos sepulcros aos quais nos arrojamos ao longo da nossa jornada evolutiva, nos processos de afastamento das leis divinas, quando criamos essas sombras que nos envolvem, sombras de culpa, de remorso, do egoísmo, do orgulho, que nos impedem de ver a vida em toda a sua beleza. Mas Cristo, através dos seus prepostos, vem nos convidando a nós, os Lázaros, Lázaro, vem para fora. Vem comigo e eu te mostrarei o caminho para deixar esse sepulcro. O meu evangelho é esse evangelho que vai infundindo em cada um de vocês esta vida, uma vida cada vez mais abundante, um novo olhar, uma nova compreensão, por meio da luz interior que vai se acendendo. É também um símbolo da oportunidade renovada que temos na reencarnação, de receber essa luz por fora, de deixarmos lá o sepulcro de culpas, de remorsos que nos encontrávamos no mundo espiritual e tornarmos a luz da encarnação, da reencarnação, para, aqui de novo, libertos momentaneamente dessas amarras, dessas vendas e desses sudários, podemos construir a luz por dentro de nós, para que ela nos acompanhe onde quer que estejamos. É isso que nós vamos percebendo também numa bonita mensagem do Emmanuel, intitulada Como Lázaro. Então a gente percebe a profundidade desse símbolo. O Cristo, ao longo dos séculos, é aquele que tem convidado a todos nós, a humanidade, os Lázaros, presos em seus sepulcros, a deixarem essas amarras e a se dirigirem ao sol da verdade, ao sol da vida eterna, a percebermos que na criação só há vida e que a morte só existe para aqueles que se fecham para as leis divinas e criam ao seu redor as sombras, por meio do mal, por meio do orgulho e do egoísmo. Jesus nos convida à luz, a deixarmos para trás os sepulcros em direção à vida plena. Por isso, encerramos com a fala do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou iluminará, de acordo com a tradução. Então, desperta, tu que dormes, para as realidades maiores do Espírito. Levanta-te de dentre os mortos, estes que estão ainda nos sepulcros, presos às limitações, presos a essas sombras que criaram para si. Abraça a proposta do Cristo e então encontrará a luz a envolvê-lo em cada passo. Que Jesus abençoe, ilumine e inspire a todos. Muita luz e muita paz.